nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Hoje, sábado, reunidos em torno do Pão da Palavra. Hoje estou viajando, estou aqui em Aparecida do Norte, visitando a casa da mãe. Estou aqui no hotel. Daqui então vamos partilhar a palavra, o Evangelho de hoje, que está em Mateus, no capítulo 9, versículo 35 a 38, depois capítulo 10, versículo 1, versículo 6 a 8. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus percorria então toda a cidade e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando o Evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda moléstia. Ao ver as multidões, Jesus encheu de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda doença e enfermidade. E disse: ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde andardes, proclamai: o Rei dos céus está próximo. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tempo do advento, tempo de graça, tempo em que nós vivendo esperando a visita de Deus, a volta do Senhor, mas também celebrar o Natal, a vinda do Senhor, a encarnação do Verbo. E hoje, nesse Evangelho, nós percebemos que Jesus, que está ensinando, anunciando o reino, mas ele se compadece da multidão. Ele se compadece de um povo que é como ovelha não tem pastor, ou seja, um povo que está perdido, um povo que não sabe para onde vai, um povo que está sendo conduzido de maneira errada por tantos falsos mestres, por tantas coisas que apareciam naquele tempo e aparecem nos tempos de hoje, né? Então o povo está disperso, o povo não sabe o caminho. Então o que Jesus faz? Ele então envia os discípulos, ou seja, Jesus convoca os discípulos. Nós vamos ler todo o capítulo, você vai ver que Jesus chama os discípulos, os convoca e os envia. Primeiro ele diz para os discípulos que eles devem pedir trabalhadores para a sua colheita, ou seja, devem rezar, devem clamar para que o Senhor possa enviar mais discípulos, porque a messe é grande, tem muito trabalho a ser feito. E aí então ele chama os discípulos e dá a esses discípulos autoridade. Jesus então dá à igreja, discípulos aqui, os apóstolos, a igreja convoca, a igreja quer dizer convocação. Então ele convoca a igreja, são os seus discípulos, e dá à igreja, e dá aos seus discípulos a autoridade para quê? Para anunciar o Evangelho, para curar, para libertar, para proclamar a boa nova do reino. É a igreja que o Senhor reveste de autoridade para fazer a missão que ele veio, ele começou, ele veio e implantou o reino aqui nos céus, aqui na terra. Depois foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus, mas ele não nos deixou órfãos. Ele instituiu a igreja de São Paulo, o seu corpo místico. A igreja é o corpo do Cristo, que tem autoridade para anunciar, para pregar o Evangelho, para ensinar a verdade. Por isso ele diz: ide, e por onde fores, proclamai o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. É a igreja que o Senhor instituiu para anunciar o reino de Deus. É a igreja que o Senhor instituiu com poder, com autoridade para proclamar a boa nova e revestiu de autoridade. Nós podemos ver, meu irmão, com toda clareza, que Jesus quis a igreja. Não só lá em Mateus capítulo 16, quando ele fala de Pedro sobre ti edificaria minha igreja, sobre a fé de Pedro, mas o Senhor, em alguns momentos, em diversos, eu vou citar alguns aqui para nós percebermos que é aos apóstolos, aos discípulos, que Jesus reveste dessa autoridade. Não é a multidão. A multidão escuta, a multidão deve acolher a palavra. Mas ele quis ter um
um corpo. Ele quis instituir a igreja para que esta igreja, para que os discípulos, os apóstolos, revestidos de poder e autoridade, anunciassem o reino. Por exemplo, nós lemos lá em Mateus, no capítulo 26, quando institui a Eucaristia, quem está lá? Os discípulos, não está a multidão, estão os discípulos com ele. Quando ele lá, no versículo 26, estavam comendo, Jesus partiu o pão, deu graças, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Depois pegou o cálice, bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Ele instituiu então a igreja, os discípulos, os apóstolos, para celebrar a Eucaristia, a sua presença real da Eucaristia. Não foi a multidão. Também nós vemos lá também no Evangelho de São João, no final do Evangelho de São João, no capítulo 20, ele está de novo lá com os discípulos, só com os discípulos, só com os apóstolos, só com os seus. Ele diz, capítulo 26, versículo 22, dito isto, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem os retiveres serão retidos. Revestiu a igreja, revestiu os apóstolos, os discípulos, para celebrar a Eucaristia, para perdoar pecados. Sim, para anunciar o reino, a igreja. A igreja é, como ela mesmo diz dela mesmo no Lumen Gentium, que ela é sacramento universal de salvação. E também a igreja diz, de respeito dela mesma, que fora da igreja não há salvação. Porque este foi o desejo de Jesus. Ele instituiu a igreja para levar a salvação a todos os povos. Lá no cenáculo, quem está no cenáculo para quando vem o Espírito Santo sobre a igreja? Está lá os discípulos, os apóstolos, junto com a Virgem Maria. E o Espírito Santo vem sobre esta igreja para anunciar a multidão. Por isso não é a multidão, não são todos que têm essa autoridade para ensinar, para pregar o Evangelho. Não é a multidão que tem o poder de perdoar pecados, nem de celebrar a Eucaristia. Não, os sacramentos ele deu autoridade à igreja, aos seus discípulos, aos apóstolos e aos seus sucessores. Ou seja, hoje, ao Santo Padre, aos bispos e aos sacerdotes. São esses revestidos de poder para, em primeiro lugar, ter autoridade de anunciar, de pregar, e a eles foi conferido a graça, o poder, a autoridade para perdoar pecados. Como o próprio Jesus diz aqui no Evangelho de São João, a quem perdoar serão perdoados, a quem os retiver serão retidos. Também revestiu os apóstolos com autoridade para trazer, pela ação do Espírito Santo, o Cristo vivo da Eucaristia. Por isso o sacerdote é outro Cristo, porque como o Cristo está presente na Eucaristia, sobre o véu do sacramento, está lá, mas nós não vemos com os nossos olhos. Também no sacerdócio católico, na pessoa do padre, está o Cristo sobre o véu do sacramento da ordem, com autoridade para falar, proclamar, ensinar, para perdoar os pecados, para celebrar a Eucaristia. Por isso não há salvação sem o sacerdócio, porque não há salvação sem a Eucaristia, não há salvação sem a igreja. Por isso nós precisamos, o mundo precisa da igreja. E se o mundo está perdido, sabe por que o mundo está perdido hoje? Porque o mundo rejeita a igreja. Rejeita Cristo, rejeita a igreja. Rejeita a igreja, rejeita aquilo que o Senhor instituiu também, que é o sacerdócio católico. Não aceita o sacerdócio como alguém instruído pelo Senhor, como alguém ungido pelo Espírito Santo, como alguém que tem a autoridade de Cristo para celebrar, para presidir, para pregar, para perdoar pecados. Rejeitam Cristo, rejeitam a igreja, rejeitam os sacramentos. Então rejeita também o sacramento da ordem. E se rejeita o sacramento da ordem, rejeita todos os sacramentos. Porque sem o sacerdócio católico não tem Eucaristia, não tem sacramento da reconciliação, perdão dos pecados, não tem batismo, não tem crisma, não tem unção dos enfermos. Você pode dizer assim, mas os leigos também podem batizar, mas celebram em nome do bispo. Se não tem o sacerdócio católico, não tem, o leigo não faz isso. Por isso nós precisamos perceber, precisamos renovar a nossa fé na igreja. Renovar a nossa fé na igreja. Por quê? Porque a igreja recebeu de Cristo para o poder de anunciar e pregar o Evangelho, e celebrar a Eucaristia, celebrar os sacramentos. Por isso a igreja, ao mesmo tempo que ela anuncia a fé, ela transmite a fé,
ela também é objeto da fé, ou seja, nós recebemos a fé da igreja e também temos que crer na igreja. E nesse tempo de advento, abrir o coração para receber então essa graça, a graça que é a igreja, receber o Cristo na igreja, receber o Cristo nos sacramentos, receber o Cristo presente no sacerdócio católico. Temos que renovar essa fé para sermos mais cristãos católicos, de fato, e darmos testemunho do mundo, para o mundo, que Jesus é Deus e que Ele instituiu a Santa Igreja e que Ele instituiu os sacramentos e instituiu o sacerdócio católico. Por isso que nós estamos diante de um padre, do sacerdote, nós estamos diante do Cristo mesmo, porque Ele está ali sob o véu do sacramento, você não está vendo o homem, mas lá está o Cristo presente. Quando se celebra, ele celebra em persona Cristo, ou seja, é o Cristo celebrando, é o Cristo ministrando o sacramento da Eucaristia, da perdão dos pecados, da reconciliação, do batismo, do crisma. É o Cristo celebrando, é o Cristo que está ali presente. Podemos honrar também os sacerdotes, porque sem o sacerdócio não tem Eucaristia. E sem a Eucaristia, nós estamos fadados à morte. Sem Eucaristia não há salvação, porque Cristo está na Eucaristia. Ele mesmo disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida em vós mesmos. Por isso, meu irmão e minha irmã, renovemos hoje nossa fé católica, nossa fé em Cristo Jesus, a nossa fé na igreja, para podermos amar mais a igreja e amarmos mais os nossos sacerdotes, rezar por eles, porque eles que o Senhor instituiu para nos trazer a salvação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Salve Maria Imaculada. Dê o seu like, faça comentário, divulgue o nosso canal.